Desespero. Aceitar o desespero para poder se reconectar com uma fé mais profunda em nossa natureza e nosso corpo. Eu estou gravando esse vídeo em 2020, no pico da pandemia aqui no Brasil, e são temas importantes que têm surgido para mim nas minhas reflexões, no meu trabalho, como é poder lidar com o desespero que surge nesse momento e como até o próprio desespero pode ser um passo inicial para resgatar um senso de fé e esperança mais profunda, como é pensado na análise bioenergética. Esse é o tema desse vídeo. No primeiro momento, eu acho importante contextualizar um pouco que fé é essa que eu estou falando, me baseando muito no livro A Espiritualidade do Corpo, de Alexander Lowen, de 1990. Então, essa fé, como é pensada nesse livro, tem essa distinção entre uma fé com uma crença mental, com uma atitude mental de crença, como é muito comum numa perspectiva ocidental, em contraste com a fé como uma experiência, uma sensação a nível corporal, inclusive, que é o campo que o Lowen está explorando nesse livro. Como entender essa fé como uma atitude corporal e não como um construto mental de crença baseada em um certo achismo, uma certa racionalização? Fé, dessa forma que o Lowen elabora, tem a ver muito mais com uma atitude corporal que reflete um gesto inconsciente de confiança na existência, confiança na natureza ao nosso redor. Ele associa muito isso ao estado dos animais que estão em conexão com o seu meio ambiente e, inconscientemente, eles confiam que esse meio ambiente vai prover para eles o que eles precisam para existir, para sobreviver. Nós, através de um longo processo de civilização, nos desconectamos muito desse senso básico de que nosso corpo faz parte da natureza. Ele tem sua própria inteligência, sua própria capacidade de autorregulação emocional. Então, a fé pode ser expressa ou entendida nessa perspectiva como um estado inconsciente em que o corpo transmite uma atitude de confiança na existência. E essa confiança só é possível se de um lugar muito primitivo em nós conseguimos acessar esse núcleo vital básico da vida em nós, da vida no nosso corpo, da energia fluida do nosso corpo, que está conectado com nossas emoções, com essas sensações e com o meio ao nosso redor. Então, essa ideia do corpo vital como uma morada da fé na existência é uma ideia de fé muito diferente do que nós vemos nas religiões ocidentais, muito diferente de uma atitude de mera crença ou descrença mental, muito diferente, inclusive, de qualquer ideia de ateísmo ou algo assim. É uma fé na própria natureza que há em nós, que pode ser uma experiência a nível corporal, que pode ser uma atitude diante da vida, porque ao aceitar e ao permitir fluir da vida que há em nós, nós também podemos aceitar a vida ao nosso redor e os fenômenos da natureza ao nosso redor, inclusive o fenômeno da morte ao nosso redor. Essa ideia de fé, ela está muito próxima à ideia da graciosidade animal que há em nós, da graciosidade de habitar o próprio corpo e, com isso, depositar um senso básico de confiança na natureza, em nossa natureza e a natureza do mundo. E, como eu estava falando, essa natureza às vezes implica a ideia da morte, o que é muito interessante, porque nós estamos tendo que lidar com a morte, tendo que lidar com o luto, e às vezes um luto muito complicado de não poder estar próximo das pessoas. Muitos estão perdendo entes queridos nesse momento. Porém, eu preciso, para conseguir elaborar o tema da fé possível num momento desses, é preciso entrar mais a fundo nessa ideia do que é o fenômeno da morte psíquica, que é uma ideia psicológica, é uma ideia de que em nós, registrado o nosso desenvolvimento emocional,
pode ter havido, em todos nós há um grau de morte psíquica, no sentido de que nós todos vivemos algum grau de desamparo muito primitivo que nós associamos com a ideia do desespero. Lowen deixa muito claro no livro O Medo da Vida que todos nós temos um motivo inconsciente para ter desespero, porque em maior ou menor grau nós vivemos alguma experiência de desamparo. Isso ele fala de um momento muito precoce no nosso desenvolvimento, da criança ou ainda do bebê em nós que teve falhas em seu cuidado básico, que viveu um grau de desamparo, que a sua estrutura psíquica ainda não estava elaborada para processar isso simbolicamente, emocionalmente. É uma ruptura, é a falta de chão. Curiosamente, ou ainda tragicamente, nós vivemos uma situação de desamparo coletivo, de uma fragmentação social diante de uma pandemia. E que além de ser uma situação complicada por si só, compreensivelmente ativa esse registro de desespero latente em cada um de nós. Então, muitos de nós, de maior ou menor grau, estamos revivendo o tema do desespero em nossas vidas. Eu diria que o desespero é uma experiência inescapável em nossas vidas, seja pelas circunstâncias que nós vivemos, seja por esse motivo de que todos nós, em alguma medida, passamos por alguma experiência de desespero muito precoce e somos sobreviventes dessa experiência. Porém, esse registro ele não desaparece. Esse registro de uma experiência profunda e primitiva de desespero, de que não há nenhuma escapatória, não há chão, ele gera um marco na nossa vida inconsciente e gera um marco na nossa regulação energética. Uma experiência tão primitiva, ela fica latente, atuando inconscientemente em nós, e um momento assim, ela é convidada a vir à tona. E curiosamente, isso pode ser uma oportunidade. Como os momentos difíceis na história podem ser um grande recomeço, ou uma grande oportunidade para resgatar um senso básico de confiança e fé na existência. Nesse sentido, eu trago essa ideia do desespero. Porém, eu não estou falando de um sofrimento gratuito, ou não estou falando de meramente sofrer por sofrer. O desespero, ele tem um sentido, ele pode ter um sentido na nossa regulação e no nosso resgate dessa fé no corpo, dessa fé como uma atitude inconsciente do corpo. Uma grande questão é que em nós, inatamente, há uma resistência em poder se entregar ao desespero. Porque nós sobrevivemos ao desespero precoce e por isso criamos estratégias para evitar isso. Porém, o desespero, além de ser um bloqueio na nossa energia corporal, como um vórtex da nossa energia que drena isso, em alguns casos isso pode ser muito grave, ele também é um impedimento do nosso amadurecimento, é o que impede a nossa expansão e nosso crescimento natural. Porém, isso não permanece imutável. Então, como se permitir e aceitar o desespero com uma reintegração necessária para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturação e para a nossa expansão energética e para o resgate da fé no corpo. Às vezes é possível testemunhar processos muito regredidos e muito profundos e catárticos dentro da análise bioenergética. Que essa ideia não basta pensar sobre o desespero, como é regredir e reexperienciar e atualizar essa experiência do desespero como um fenômeno corporal. É sobre isso que se trata esse resgate da fé no corpo. Quanto mais fundo a gente consegue ir, nosso resgate emocional, mais o nosso corpo tem o potencial de se revitalizar energeticamente. Mas como que isso funciona? O que é essa regressão, afinal? No meu trabalho, às vezes eu noto um impulso quase que necessário de um cliente ou paciente resgatar esse estado mais regredido. É como se o bebê em nós precisasse vir à tona e resgatar um último grito, um último choro do que não conseguiu expressar lá atrás.
É como se em nós a vida, para poder voltar a fluir, precisasse expressar algo que não foi expresso na nossa história emocional muito primitiva, para que a nossa vida possa fluir novamente. Regredir emocionalmente como uma experiência para progredir emocionalmente, energeticamente e no nosso amadurecimento pessoal. Resgatar um senso de fé básico através do corpo só é possível através de um processo mais elaborado de vivenciar as emoções do corpo. Por isso, quando eu falo desses estados regredidos, muito associados ao tema do desespero ou do desamparo, eu estou falando de uma experiência que, para o nosso próprio bem, é importante que venha à tona. Como é acolher e aceitar o desespero que há em nós? Isso não é um processo meramente verbal, não é um processo meramente intelectual. E muitas vezes é um processo que é difícil perceber e permitir que ele aconteça de uma forma inteira, de uma forma integrada. Por isso a terapia é tão importante para poder ter recursos, nos auxiliar com recursos para revisitar esses estados. Mas de forma um pouco mais concreta, o que eu estou falando, né? Basicamente, todos nós tivemos a experiência já do choro como um alívio profundo. O choro de uma criança que se machuca, ou que grita, ou que cai, ou que berra, ela tem o sentido de buscar um alívio de uma tensão, buscar um senso básico de equilíbrio, de autorregulação numa criança. E às vezes isso não acontece, ou às vezes isso é bloqueado de uma forma ou de outra. Mas o choro por si só, ele tem essa finalidade, ele tem esse potencial de liberar uma tensão e descarregar uma energia excessiva, uma carga excessiva e poder fluir uma vida nova, fluir uma carga nova em nós, um novo senso de vitalidade através de uma liberação de uma tensão. A questão é, nós adultos, inconscientemente, na maior parte das vezes, reprimimos ou bloqueamos nosso choro. Até quem diz ter facilidade em chorar, ou às vezes casos de hipersensibilidade ou de choro compulsivo, pode não notar como há uma resistência no próprio corpo em aprofundar o choro. Porque o choro, que a gente pode ver numa criança com muita facilidade, ele envolve todo o movimento muscular de soltura do abdômen. Uma criança, quando chora, ela chora vibrando o abdômen. Isso gera uma liberação de tensão muscular profunda nessa região que permite resgatar um fluxo de energia. Liberar a tensão, fluir energia e, às vezes, até no melhor dos casos, essa energia flui na região pélvica, expandindo a sensação e a carga da região pélvica, que é uma região associada com o prazer, com a vida, inclusive com o renascimento. As mulheres parem suas crianças através da pelvis. E como é parir a nós mesmos através do choro profundo, como um renascimento. Então, o desespero ele pode abrir portas para um renascimento a nível energético, quando o desespero é possível ser vivido como uma experiência corporal profunda, intensa e renovadora. Não meramente como uma ideia, não como uma coisa que vai meio caminho andado, choro e travo, mas a entrega ao desespero que é necessário para a renovação da vida. Uma outra ideia que eu trago, também presente no livro O Medo da Vida, de Alexander Lowen, é a ideia do colapso. Ele pensa a ideia do colapso, da ruptura, pensando na questão neurótica em nós, com uma estrutura muito rígida do nosso padrão básico de personalidade, que é presente no corpo, com uma estrutura que bloqueia uma renovação energética. E então, no nosso funcionamento neurótico básico, essas estruturas rígidas do caráter, eles funcionam como um bloqueio da vida do nosso corpo, um bloqueio da renovação possível para nós. Então ele fala do colapso como um processo inescapável quando nós pensamos em trabalhar com o nosso caráter, nossa estrutura neurótica básica, que não tem a ver com esforço, tem a ver com a entrega, tem a ver com permitir sentir, permitir uma renovação no próprio corpo e na própria estrutura egóica. Tem muito a ver com a ideia de cair para levantar, ou ainda eu preciso colidir, viver uma morte simbólica para renascer. E muitas vezes, como todo psicólogo clínico muito bem sabe, é interessante fazer paralelos entre processos no nível micro, com nossos clientes, nosso trabalho, e que nós vivemos em termos de sociedade, nível macro,
Porque o colapso, ele também faz parte, ou pode fazer parte, a história, especialmente a história antiga, nos mostrou muito isso. Que às vezes uma civilização precisa colidir para renascer. Será até que ponto que nós precisamos socialmente para trazer energia nova ao nosso corpo social, seja esse colapso do caráter social, da estrutura básica da nossa sociedade? Até que ponto é escapável uma sociedade tão adoecida, como que a gente pode escapar de um colapso necessário para se renovar? Como que é trazer energia nova através dessa ruptura, dessa queda, desse desamparo, desse desespero, para resgatar não só uma fé no nosso corpo individual, mas quem sabe uma fé na nossa sociedade, uma fé no nosso sistema, uma fé no corpo social. Voltando ao tema da fé, ao revivenciar esse desespero, ao permitir aprofundar essa sensação e permitir uma expansão a nível corporal dessa descarga emocional que vem com choro, que vem com sensações de desamparo, de medo profundo, ao reviver isso, e às vezes, várias vezes, num processo terapêutico, isso pode resgatar numa pessoa um senso básico e muito primitivo de confiança. Em confiança em quem se é, em confiança no próprio corpo, em confiança estar pisando em solo firme novamente. Isso que, a meu ver, é como a bioenergética entende o fenômeno da fé. A fé como uma atitude que se torna corporalizada, uma atitude de profunda confiança em quem se é, nas próprias bases, na natureza ao seu redor, e não como construto mental. E curiosamente, paradoxalmente, esse resgate dessa fé como uma atitude profunda no corpo, muitas vezes isso é possível através dessa queda, do desamparo, do colapso, de um processo mais profundo de resgate, regressão e progressão emocional. E quem sabe isso pode trazer luz nova, esperança, não só individualmente para uma pessoa que consegue gradualmente viver esse processo profundo de renovação, mas quem sabe para o nosso corpo social também. Então fica esse convite, essa reflexão em como é importante resgatar esse senso de vida em nós, no nosso corpo, para inclusive ajudar uma reciclagem social muito necessária nesse momento, para o nosso país, para o nosso continente, para o mundo. E ainda acho que é um mundo muito bonito, que vale muito a pena lutar por ele, e pela vida em nós, e pela nossa natureza pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer comentário e pergunta pode escrever para mim. E espero postar com mais frequência aqui. Obrigado.